Estimados amigos, associados da Casa de Portugal de São Carlos e toda a comunidade portuguesa e luso-descendente residente neste estado, muito boa tarde. Estamos então hoje aqui, ao vivo, no Sistema Zoom de Comunicação, para falarmos sobre os caminhos da economia portuguesa, o passado, o presente e o futuro, com a participação do Sr. António Saraiva, que é presidente da Confederação Empresarial de Portugal, ao qual agradecemos desde já por ter aceito este convite da Casa de Portugal de São Carlos. Muito bem, António Manuel Frade Saraiva é, desde o ano de 2010, o presidente da CIPE, a Confederação de Empresas Europeias, que representa as principais confederações de 35 países europeus. Ele é vice-presidente do SES, que é o Conselho Económico e Social, e é uma das pessoas mais influentes na sociedade portuguesa, atualmente um especialista em Corporate Diplomacy e associativismo, ao qual dedicou mais de 40 anos ao longo de sua vida. António Saraiva, conforme até o próprio currículo dele fala, ele encarna o conceito de self-made man, ou seja, o homem que decide ir em frente por sua própria responsabilidade, por sua própria iniciativa. Ele iniciou a sua vida profissional aos 17 anos como operário metalúrgico na Lisnave. Lisnave, que é o maior reparador naval em Portugal, que fica entre a Cova da Piedade e Cacilhas, na margem sul do Tejo. Enquanto trabalhava, ele concluiu o curso da Escola Industrial e, mais tarde, ingressou no Instituto Superior Técnico, cuja licenciatura ele não concluiu por motivos particulares. Foi depois diretor comercial na Metalúrgica Luso-Alemã e presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Luso-Italiana Sociedade Anónima. Neste momento atualmente ele exerce funções de presidente do Conselho de Administração do Tagus-Par, que é o Parque de Ciência e Tecnologia de Oeiras, é membro do Conselho de Administração da Future Compta e membro do Conselho de Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mas o currículo vitae do nosso convidado não fica por aí. Ele é vogal do Conselho Estratégico da SOFID, Sociedade para o Financiamento e Desenvolvimento, e FIC, Sociedade Anónima, é administrador não executivo do Conselho de Administração da Global Media e, ao nível académico, destaca-se a sua atividade enquanto membro do Conselho de Escola do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, membro do Conselho de Curadores do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e do Emprego, membro do Conselho Consultivo da Católica Porto Business School, enfim, deixem-me continuar. E membro do Conselho Geral Estratégico da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Ele leciona a Corporate Diplomacy no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e também leciona disciplina de Desenvolvimento Económico na Coimbra Business School. Foi galardoado com 2 comendas, a saber, a comenda da Ordem do Infante, instituída pelo Presidente da República de Portugal, e a comenda de Cavaleiro de Mérito, concedido pelo Presidente da República Italiana. Meus amigos, este é eu diria que é um breve currículo, porque tem que ter mais qualquer coisa no meio disto, isto é só o que a gente sabe. Mas este é o fantástico currículo do nosso convidado de hoje, o Sr. António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Um abraço, meu querido amigo António Saraiva, muito obrigado por ter aceito este convite. Muito obrigado Rui Sintra, muito obrigado ao Presidente da Casa de Portugal de São Carlos. É um gosto estar aqui convosco e, enfim, essa apresentação é bastante simpática, independentemente de corresponder ao conjunto de ocupações que tenho, mas eu é que tenho o prazer, o gosto de estar aqui convosco e quero lhe agradecer, Rui, uma vez mais o convite para aqui estar. Muito obrigado nós. Meu querido amigo, a CIPE é uma estrutura associativa patronal que tem assumido, eu diria que um grande compromisso com o progresso e bem-estar do país. O que é a CIPE, de uma forma resumida, me fala o que é esta confederação. A CIPE é, aqui em Portugal, uma das confederações. Nós temos 4 grandes confederações e a CIPE é a maior delas, que representam os setores de atividade.
A CIP iniciou em 1974, com a designação de Confederação da Indústria Portuguesa. Eu diria que a congénere no Brasil é a CNI. Nós somos a CNI portuguesa. Mas depois evoluímos e já em 2011 ficámos com mais representação no tecido empresarial português e a CIP hoje é a CIP, Confederação Empresarial de Portugal, deixou de ser Confederação da Indústria Portuguesa e passou a designar-se Confederação Empresarial de Portugal. Porquê? Porque quando juntou a representação associativa da AIP, Associação Industrial Portuguesa, e da AEP, Associação Empresarial de Portugal, no Norte, uma no Sul, outra no Norte, aumentámos a nossa representatividade e por isso hoje somos CIP, Confederação Empresarial de Portugal, agregamos quem são os nossos associados. Todas as associações nacionais, setoriais, de todos os setores de atividade, o têxtil, o calçado, a química, a metalurgia, todos os setores de atividade, as associações setoriais e todas as associações regionais, para além das grandes empresas, a EDP, a Galp, a REN e as câmaras de comércio e indústria. Representamos qualquer coisa como 170 mil empresas em Portugal. E a CIP, sendo membro da Business Europe, a Business Europe é o organismo europeu sediado em Bruxelas que representa, que congrega, melhor dizendo, todas as confederações dos Estados-membros, em boa verdade um pouco mais que os Estados-membros, porque os Estados-membros da União Europeia, como sabem, são 27 Estados, com a saída do Reino Unido ficamos 27, e a Business Europe é composta por 36 membros, ou seja, há mais países representados do que apenas os Estados-membros da União, representados na União Europeia. E a CIP é este universo de 170 mil empresas que estão agregadas nas associações setoriais e regionais e a CIP é esta realidade à qual eu tenho o grato prazer de comandar, de presidir desde 2010 como seu presidente e estando 6 anos antes como vice-presidente do presidente anterior. Levo por isso neste momento qualquer coisa como 17 anos de vice-presidente e presidente e é esse o meu trabalho associativo neste momento. Fantástico. Eu gostaria de acrescentar que vocês representam qualquer coisa como entre 2 milhões e 2 milhões e meio de trabalhadores, não é? E um volume total de negócios que representa quase 71% do PIB nacional. É isso? Correto, exatamente. É isso. Vocês são uma estrutura realmente enorme, vocês representam realmente muita gente. Meu querido António Saraiva, dentre os desafios elencados pelo atual governo, que tomou posse há poucos dias, o senhor escreveu recentemente no site da Confederação que existem mais 2 desafios que, na sua visão, deverão ser considerados como estratégias fundamentais. São eles a redução do endividamento do Estado e das empresas, onde existem grandes constrangimentos ao investimento, e o desafio dos mercados globais, onde as empresas lutam contra todas as adversidades para explorar as oportunidades que existem para crescer. A primeira questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: como é que se pode reduzir esses endividamentos do Estado e das empresas? Não é fácil. De facto, como disse, o governo agora eleito, que resulta já do governo anterior, porque é do mesmo partido, o Partido Socialista já era o partido maioritário da anterior legislatura e por isso formou o governo, embora suportado num apoio parlamentar que necessitava de geometria variável de apoio, e apoiou-se muito nos 2 partidos à sua esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Este governo, agora empossado, saído das últimas eleições do passado 30 de janeiro, liberta-se dessa necessidade de estar apoiado em Parlamento por outros partidos, já que obteve a maioria absoluta e é um governo que tem no Parlamento português a maioria absoluta e tem por isso a oportunidade, agora única, de poder fazer reformas, legislar de acordo com aquilo que o mundo, com os desafios que hoje enfrentamos no mundo, tentando dar a Portugal um rumo
diferente no seu crescimento económico. E digo diferente porque Portugal não cresce, digo-me desse nome, não temos um crescimento económico há 20 anos a esta parte. Portugal tem crescido anemicamente 1,5%, e precisávamos de, no mínimo, 4, 5%. E para alterar este modelo de desenvolvimento, este necessário crescimento, Portugal precisa de reformular o seu modelo de desenvolvimento, precisa da especialização da sua economia, precisa de se abrir ainda mais ao exterior, precisa de se inserir em cadeias globais de abastecimento, precisa de exportar para outros destinos. 75% das nossas exportações destinam-se para dentro da Europa. Precisamos de olhar o mundo, precisamos de internacionalizar mais a nossa economia. Mas, se isto é uma realidade e uma necessidade, não é menos verdade que Portugal terá qualquer coisa como 1.300.000 empresas no ativo, com atividade, e 1.200.000 são micro e pequenas empresas que têm até 10 trabalhadores. Temos 42.000 médias empresas, até 50 trabalhadores, e temos depois 1.600, isto números redondos, 1.600 grandes empresas, que empregam para cima de 50 trabalhadores, 100, 200, 300, 1.000, mas esta é a tipologia das empresas, do tecido empresarial português. Obviamente que para exportarmos mais, para nos internacionalizarmos, precisamos ter músculo financeiro. E as empresas estão, a maior parte delas, muito endividadas. As suas estruturas de capital são deficitárias. Os capitais próprios comparam mal com as suas congêneres europeias. Tal como o país tem uma dívida pública elevada em função do PIB, e as empresas portuguesas também, a maior parte delas está fortemente endividada. Há sempre exceções, e elas existem, infelizmente, mas estou a falar da generalidade. Por isso as empresas precisam de aceder a capital, precisam de reforçar os seus capitais. E para reforço dos seus capitais, ou o fazem por capitais próprios, os donos, os acionistas das empresas colocam mais capital nas suas empresas, ou têm que haver mecanismos de acesso a capital alheio, e hoje a banca, principalmente a banca na Europa, fruto de alterações no seio da União Europeia, chamado Basileia, entre outros, a banca tem hoje um sistema de supervisão e regulação muito apertado e deixou de emprestar da mesma forma que vinha emprestando antes do resgate, antes das dívidas soberanas, antes do problema das dívidas soberanas, antes da queda do Lehman Brothers, que deu toda esta questão que sabemos, e isso foi mundial, como é agora a pandemia mundial e a guerra e os seus efeitos, nós todos sofremos a primeira crise lá atrás das dívidas soberanas, assim chamadas, quando o Lehman Brothers e o subprime provocaram toda esta onda que provocou no sistema financeiro. E a banca, a partir daí, alterou a sua atitude, a sua disponibilidade de ceder capital. E hoje, para emprestarem, para acorrer às necessidades da economia, na sua necessidade de investimento, a banca é muito restritiva. Hoje deixamos de ser o senhor A ou a senhora B, que eles conhecem, sabem o negócio, conhecem a honorabilidade das pessoas, a sua reputação, e passamos todos a ser fruto de um algoritmo, de uma célula de Excel, que ou está amarela, ou vermelha, ou verde, em alguns casos, obviamente, mas deixamos de ser pessoas e passamos a ser células de um Excel, e invariavelmente no amarelo ou no vermelho, e logo, independentemente do modelo de negócio, da honorabilidade, da reputação da pessoa, a banca hoje é muito restritiva, ou seja, a banca deixou de ser um parceiro de risco. E como a atividade empresarial, como ser empresário, tem o ADN, a sua natureza é correr risco, deixou de ter na banca esse parceiro de risco. E por isso a dificuldade das empresas se capitalizarem em capitais alheios, e por isso nós temos, na minha organização, solicitado aos sucessivos governos que fiscalmente se permita às empresas, por via fiscal, terem o reforço dos seus capitais. Como, dando um exemplo, empresas que tenham lucros, que os lucros que sejam reinvestidos nas empresas não sejam retirados pelos empresários, pelos patrões das empresas, pelos seus donos,
mas que são reinvestidos na modernização do parque de máquinas, na aquisição de novas instalações, enfim, lucros retidos na empresa e reinvestidos deveriam ter um estímulo fiscal, uma redução da carga fiscal, premiando essa atitude. Era um dos exemplos, mas há outros. E é isso que leva a que este problema da dimensão, por um lado, a pequenez, a pequena estrutura empresarial de que somos feitos, e depois a dificuldade de capitais a que estamos votados, leva a esta acrescida dificuldade. Obviamente que há soluções, e por isso as empresas portuguesas têm estado muito abertas à entrada de capital alheio, a novos sócios, que entrando no capital dinamizam, trazem novos mercados. Imaginem, há uma comunidade brasileira, como sabem, em Portugal, muito forte e muitos com capital e têm investido muito na economia portuguesa. Mas também franceses, mas também alemães, chineses, angolanos e que têm trazido por ondas sucessivas, lá atrás eram os angolanos, depois vieram os franceses, muito na área da imobiliária, os brasileiros, mas também não só na imobiliária, mas também a nível das empresas. E por isso Portugal tem hoje até condições de atrair este capital estrangeiro para reforço dos capitais das nossas empresas e, mais do que reforço dos capitais, ajudar até a novos mercados, porque geralmente um parceiro que venha disponível para adquirir ou a empresa ou parte do seu capital traz experiência, traz outros negócios, traz complementariedade de negócios e por isso Portugal tem aqui hoje, além da sua necessidade de reforçar capitais, tem a possibilidade também de, por esta via de parcerias com outras realidades empresariais ou com acionistas que aportam capital, poderem, por essa via, resolver este seu problema. Terminando esta parte, dizer, Rui, que quando o Governo elenca os desafios que elencou para Portugal, a saber, os enormes desafios que o mundo, a Europa e Portugal têm pela frente. E Portugal, estando obviamente na Europa e no mundo, não é exceção. E esta ameaça da transição climática, com todos os seus fenómenos. Nós diariamente vamos assistindo a fenómenos climáticos, a alterações desta e daquela natureza, para a qual temos que encontrar respostas. A casa comum chamada Terra exige que todos nós que nela vivemos, que nela habitamos, tenhamos que ter sustentabilidade do meio ambiente. E isso exige, como tem exigido, rigorosos planos de descarbonização, de neutralidade carbónica, a penalização do CO2. E isto traz uns enormes desafios para os países e para as suas empresas. Mas também a transição digital. Nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, mais desenvolvido informaticamente. E por isso, estas poderosas ferramentas digitais, que por um lado também nos ameaçam com estes ataques cibernéticos que hoje o mundo vai vivendo, mas esquecendo o que elas têm de mal, vamos apenas olhar para o que trazem de bom. E esta transição digital obriga a profundas transformações nas empresas e nos seus modelos de negócio. Há novas formas de distribuição, o teletrabalho, as entregas porta a porta, as compras pela internet, o e-commerce, como lhe chamamos, mas também os processos. As fábricas são hoje mais automatizadas, a robótica, as novas profissões, as profissões que desaparecem e aquelas que são criadas. E nós, trabalhadores, que é o que somos nas largas maiorias, mesmo um pequeno empresário não deixa de ser um trabalhador da sua própria empresa, temos que ter novas competências. E por isso o enorme combate da qualificação e da requalificação da população em geral. E esse é um dos desafios, é o terceiro desafio, por isso o combate à globalização, à transição climática, com todos os aspectos que encerra, o desafio da transição digital e dentro deste as novas competências. Temos que criar nova forma de saber fazer aquilo que hoje fazemos, porque muitas das nossas profissões vão desaparecer porque vão ser substituídas por máquinas. Trabalhos muito repetitivos, a máquina faz com vantagens e o ser humano fica mais liberto para outras atividades. Há que olhar para isto e transformar as empresas, adaptando-as a estas novas realidades. E quem diz as empresas, diz os países, porque
trabalhadores mais qualificados estão com mais facilidade de encontrar, de se manter no trabalho, de se manter ativos e aceitarem novos desafios, eventualmente até melhor remunerados. Uma empresa com trabalhadores com novas competências é ela própria mais competitiva e, por isso, hoje na globalização perversa em que a economia se encontra, porque hoje é global, uma empresa que seja mais competitiva, que tenha recursos mais qualificados, é ela própria mais apta a estar no mercado e a manter-se no mercado. E um país que tem empresas mais competitivas e trabalhadores mais qualificados é o próprio país que hoje, no quadro das nações e da economia global, está melhor preparado, mais defendido para esta perversa competitividade mundial em que todos nos encontramos. E estes são os grandes desafios de qualquer sociedade e muito da portuguesa, economia aberta, pequena e com estas necessidades de exportar mais, exportar para diferentes mercados para além da União Europeia, com novas competências, inovando nos seus processos, acrescentando valor aos seus produtos, diferenciando, tendo marcas próprias, e esse é o caminho que Portugal está a fazer de há anos a esta parte. Porque empresas que não inovem, que não acrescentem valor, que não se diferenciem, num mundo global em que toda a gente fabrica e vende para todo o mundo, aqueles que não inovam, que não acrescentam valor, que não diferenciam, que não tornam os seus produtos mais apetecíveis por quem os queira comprar, não sobrevive. E por isso, à boa maneira de Darwin, como ele nos ensinou, na evolução das espécies, não são os mais rápidos, não são os mais fortes, são os mais adaptáveis. E por isso é esta adaptação permanente que nós, seres humanos, e as empresas, que são células vivas, como sabemos, aqueles que se adaptam a estas novas realidades são aqueles que têm melhores condições para sobreviver, e esse é o desafio de todos nós, mantermos-nos vivos e disponíveis para estas novas realidades, e as empresas vivas igualmente, depois de se adaptarem a estas realidades, para a sua sobrevivência. E são estes os desafios que todos temos e que Portugal, obviamente, tem, como todos os outros países, como é o caso hoje de qualquer país no mundo. Muito bem, vamos criar aqui uma dinâmica, para não ser só eu a formular perguntas. Eu tenho aqui já alguém que gostaria de fazer uma pergunta para o nosso presidente da CIP. É a Regina Dória, nossa associada, em direto do Algarve. Regina, por favor, abra o seu microfone para formular a pergunta ao Sr. António Saraiva. Boa tarde a todo mundo. Aqui já boa noite para a gente. Já estamos às 7h22 da noite. Bem, a maioria do pessoal acho que me conhece, da Casa de Portugal. Eu moro no Algarve, eu moro na cidade de Quarteira, bem ao lado de Faro, a capital do distrito, e eu queria perguntar ao senhor Antônio a respeito da indústria no Algarve. O Algarve é um distrito dominantemente de turismo, a indústria turística no Algarve é o que houve esse incentivo agora há alguns anos e se tornou, né, um expoente, né, de Portugal em turismo, mas no momento de pandemia, como nós atravessamos, essa indústria hoteleira, essa indústria do turismo, hoteleira, restauração e todo o resto, essa indústria sofreu um duro golpe. A gente pode perceber isso. Eu moro ao lado de Vila Moura. Vila Moura é vive exclusivamente do turismo. É muito triste assistir os restaurantes, os hotéis com um baixo movimento e os restaurantes fechando. Vejo muito salão comercial fechado, né? E realmente caiu bastante a empregabilidade no Algarve, no setor que se diz respeito a turismo. É um golpe que a gente não pode evitar, não tem como evitar,
não sabemos se essa é a última pandemia que vamos passar, não sabemos o futuro que nos reserva, e eu pergunto o seguinte: por que a indústria de conservas no Algarve, que eu escuto o pessoal mais antigo aqui comentar que existia a indústria de conserva, eu acredito conserva pesqueira, né? Por que a indústria foi desincentivada e se o Algarve e o Alentejo não tem uma vocação para também ingressar nesse setor da industrialização de seus produtos. A gente tem os sobreiros com cortiça, tem a alfarroba tem aumentado. Eu, por um acaso, tenho alguns pés de alfarroba. A alfarroba tem aumentado de há anos atrás 15 euros a arroba para 40, 45, 50 euros a arroba. E a indústria de transformação da alfarroba e tantos outros, além da pesqueira, né? Eu gostaria de perguntar quais são os planos da Confederação em relação ao incentivo da industrialização no Alentejo, né? E Algarve e a nossa região aqui ao sul do Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado, minha querida Regina Dória. Sr. António Saraiva, a palavra é sua. Muito bem. Regina, como sabe, a região do Algarve, de outra maneira, Portugal, assentou o seu desenvolvimento económico nestes últimos anos muito no setor turístico. Temos indústria, obviamente, que temos, média e pesada até, a siderurgia e outras, indústria automóvel, mas assentámos muito no turismo. E no turismo, Portugal, a região sul do país, onde a Regina vive, é a região por excelência em termos turísticos. E porque assentou muito no turismo, quando agora, inesperadamente, vem a pandemia Covid-19, apanhou o mundo e apanhou Portugal de surpresa, e todos aqueles que viviam do turismo, independentemente se hotéis, se rentacares, se restaurantes, enfim, tudo aquilo, toda a atividade económica que estava assente no turismo, caiu a zero praticamente, deixou de sair de casa, tudo fechou, os restaurantes deixaram de ter clientes, as rentacares deixaram de ter clientes, enfim, caímos para zero. E tivemos assim durante muito tempo e de alguma maneira ainda não recuperámos totalmente. Países que assentavam só no turismo sofreram muito, regiões que assentavam só no turismo sofreram e estão a sofrer. Felizmente que no Algarve já está a registrar-se uma recuperação, mas a região tem que mudar o seu modelo de desenvolvimento regional. E obviamente que isso não é só da região, é o governo, é o país que tem que alterar, como eu disse, o seu modelo de desenvolvimento, e não apenas no Algarve, mas em todo o país, assentando noutras dinâmicas, que provavelmente ao longo da nossa conversa de hoje falaremos delas. Mas o que o Algarve necessita é de não assentar apenas no turismo, e como dizia, e dava o caso das conservas, há outras possibilidades a explorar e que o país tem que forçosamente explorar. Desde logo a economia do mar. O potencial da economia do mar com todos os seus recursos, a biodiversidade, tudo o que o mar contém e que o Algarve, região excelente, porque é a última fase, é a última parte da terra portuguesa em que nós a partir daí entramos de pleno no Atlântico, por isso o potencial económico do mar, seja nas conservas, seja na pequena reparação naval em termos de iates, de barcos de recreio, enfim, seja em pequena indústria transformadora, na agroindústria, como referiu, a alfarroba, mas não só, a laranja, os citrinos, enfim, ter uma indústria agroalimentar que apoie os produtos naturais da região. E não apenas no turismo, não apenas abrir restaurantes, abrir hotéis, abrir turismo de habitação, como nestes últimos anos se fez. E quando depois vem uma pandemia e outras virão, outros fenómenos pandémicos virão, o país e essa região em concreto não pode assentar só no turismo.
tem de facto que diversificar as suas atividades económicas e o país e os governos têm a obrigação de, junto dos agentes e das associações locais, promoverem essa diferente forma de desenvolvimento económico. Obviamente que tem que encontrar também alguma agilização de processos, porque a burocracia que nos asfixia, os demorados licenciamentos, a justiça que tarda a resolver processos, as taxas e taxinhas que as empresas têm sobre si, toda esta envolvente tem que ser alterada, tem que ser incentivada e, sim, o Algarve tem possibilidades de fazer diferente, de fazer melhor e depois também a transformação dos recursos humanos, Regina, porque o Algarve vai perder, num estudo que a CIP fez recentemente, a que chamou O Futuro do Trabalho, a região do Algarve vai perder cerca de 57 mil postos de trabalho na área do turismo. Vai perder, mas também vai criar outros, de outras profissões que vão ter que se desenvolver. E sendo uma região que está muito ameaçada porque assentou só no turismo, é urgente que se olhe para ela e se desenvolva outro tipo de atividades. Isso tem estado a ser pensado. Eu há 2 semanas estive no Algarve numa conferência promovida pela NERA, o Núcleo Empresarial da região do Algarve, que é nosso associado, onde debatemos estas questões e onde apontámos perspectivas de novos caminhos, e é isto que tem que se fazer. É não assentar só no turismo, qualificar e requalificar as pessoas que perderam o trabalho e vão continuar a perder em algumas profissões, e olhar para a região pelo agroturismo, pelos produtos naturais que tem, a agroindústria e desenvolver outras atividades para que a região, e digo mais uma vez, e o mar, com todo o seu potencial, tenha outra perspectiva de fixação da sua população e de atratividade de novas pessoas, porque a região tem que enriquecer e tem que dar condições de vida àqueles que aí vivem. Muito bem, está respondido então, acho eu, que pela expressão da nossa querida Regina Doria, está, e com aquele sorriso, é sinal de que ela entendeu perfeitamente bem e que a pergunta foi então, a resposta foi então ao consenso. Sr. António Saraiva, de que forma é que evoluiu a economia portuguesa, principalmente desde a Revolução de Abril de 74, ano em que, obviamente, foi fundada a CIP? Deixe-me só, antes de passar a essa pergunta, que é um pouco mais de avaliação, diria até histórica, responder a uma pergunta que estava aqui colocada, da questão de Portugal. Histórico, né? Da parte histórica, né? Como porta de entrada, e esta relação Portugal-Brasil. Muito rapidamente dizer que nós na CIP temos sido um dos principais impulsionadores dentro da União Europeia, com a Business Europe, que disse há pouco o que era, de dinamizar o acordo União Europeia-Mercosul, que lamentavelmente por N razões tem estado atrasado e já devia estar mais dinâmico. E esta relação que Portugal tem no quadro da CPLP, porque a língua, não apenas a língua, no caso do Brasil, a língua, a cultura, o nosso passado comum, temos acrescidas responsabilidades de dar a essa região, não apenas ao Brasil, mas a toda essa região, tendo o Brasil, obviamente, vantagens naturais pelas relações históricas, culturais, linguísticas que referi, para poder fazer de Portugal a porta de entrada, não apenas na Europa, mas também em África, com quem temos, como sabem, também por razões históricas, excelentes relações. E da mesma maneira que Portugal poderia centrar no Brasil uma entrada em toda a América Latina, que o Brasil tem aí a preponderância que tem, não deixando a outros, espanhóis e outros, essa preponderância. Isto exige que entre nós, associações empresariais, câmaras de comércio, empresários, governos, se promova uma atitude diferente e casemos estas vantagens que nós temos. E, de facto, o Mercosul traria à União Europeia, mas dentro da União Europeia, muito a Portugal, pelas razões que referi, história, cultura, língua, tudo isso, mas se os Estados, se os governos não o fizerem,
somos nós empresários, aliás, através das nossas associações, das nossas câmaras de comércio, como digo, que o devemos fazer. E esse é um trabalho que nós, empresários, nós cidadãos preocupados com a inquietude cívica, como eu há pouco partilhava que eu tenho com o Rui, com esta inquietude cívica que nos deve caracterizar, fazermos acontecer. Porque os diagnósticos estão feitos. Temos é que fazer acontecer. Não é ir para mais estudos, mais avaliações. Está tudo estudado e avaliado. Temos é que fazer acontecer. E fazer acontecer está em nós, nas nossas iniciativas, na nossa determinação, e é isso que de facto falta. Rui, indo agora à sua questão, que é um pouco mais genérica. Deixa eu só fazer aqui uma observação muito rápida, é que para ficar registado aqui na nossa gravação, é que esta pergunta foi feita pelo nosso associado Dino Rodrigues, em que ele realmente perguntou que historicamente é um dos países mais pobres da Europa, referindo-se a Portugal. E ele, ainda que com a entrada de Portugal no mercado comum europeu, tenha recebido grandes volumes de investimento para modernizar a infraestrutura, o parque industrial, lavoura, etc., esse investimento não trouxe um crescimento económico suficiente para livrar o país da dependência do turismo. Portanto, a pergunta cuja resposta acabou por dar o Sr. António Saraiva a pergunta era o que aconteceu, o dinheiro foi mal gasto. Agora sim, vamos então àquela questão de que forma é que evoluiu a economia portuguesa desde a Revolução de Abril. Ora bem, é um longo período, de facto, recuarmos a 74, mas eu caracterizaria este período em duas fases. De 1974 a 1986, a que eu chamaria o período da turbulência e crises, já que o período revolucionário que tivemos em 25 de abril de 1974 foi coincidente, embora já não nos recordemos disso, com a crise do petróleo. Tivemos aí uma grande crise do petróleo que coincidiu, curiosamente, com a Revolução de 74 aqui em Portugal. E a turbulência política e social que isso provocou, com nacionalizações das empresas, com a fuga de capitais, com o desaparecimento de grupos económicos, um aumento de cerca de 7% da nossa população, fruto da vinda daqueles a quem chamamos os retornados, que regressaram das nossas antigas colónias africanas, aumentámos a nossa população em cerca de 7%, e isso foi preciso que a riqueza criada no país resolvesse estas questões: crise do petróleo, aumento da população, crise social e política com nacionalização e fuga de capitais e o desaparecimento dos grupos económicos como nós os concebíamos. E depois, só em 1978, 4 anos depois, é que retomávamos o nível de crescimento do produto, do PIB, do designado PIB, que tínhamos em 74. Só em 1978 é que retomámos o mesmo nível, quer dizer que se perderam ali 4 anos nestas convulsões. Tivemos uma altíssima inflação e desvalorização cambial, o que prejudicou o desenvolvimento, obviamente, da nossa economia, e tivemos intervenções do Fundo Monetário Internacional face aos elevados desequilíbrios externos que estas crises tiveram. Primeiro esta que vos referi, que depois em 77, 78 levaram a essa intervenção, e já mais tarde, em 83, 85, pelas razões que também conhecemos, que foi aquilo que eu chamava o período de 86 a 2000, o período de convergência. Em 86 aderimos, como sabem, na altura CEE, Comunidade Económica Europeia, hoje designada União Europeia, e o posterior aprofundamento do mercado único, que nos proporcionou condições que se refletiram, como eu disse, neste período de convergência com os nossos parceiros mais desenvolvidos. O acesso que tivemos a um vasto mercado, não apenas ao mercado interno onde estávamos, revelou-se fundamental, sobretudo para uma pequena economia aberta como nós. A livre concorrência em condições equitativas nesse mesmo mercado estimulou muito a competitividade das nossas empresas. A progressiva liberalização da nossa economia após o ímpeto estatizante que falei lá atrás, e passámos a ter as privatizações, aquilo que se tinha nacionalizado voltou a privatizar-se já numa progressiva liberalização da nossa economia. O acesso a fundos europeus facilitou muito a recuperação do atraso português, sobretudo em termos de infraestruturas físicas, nomeadamente transportes
e da modernização do nosso tecido empresarial, os incentivos ao investimento empresarial, que numa primeira fase focalizaram no equipamento diretamente produtivo, máquinas, etc., e posteriormente incidindo cada vez mais nos designados fatores dinâmicos da nossa competitividade. Falhamos, no entanto, no eficaz aproveitamento desses fundos, e respondendo um pouco até a esta pergunta que agora o Rui leu de um dos amigos que nos está a seguir, falhámos no eficaz aproveitamento, como estava a dizer, desses fundos, para ultrapassar o nosso mais sério problema, a nossa maior dificuldade, foi o da requalificação dos nossos recursos humanos, como aqui já falei, que é um dos grandes desafios que temos pela frente. A Irlanda, para dar um exemplo, um país europeu, optou por um caminho diferente. Focou-se na qualificação dos recursos humanos com muito sucesso e hoje tem as taxas de êxito que tem. E para vos dar um número para que o tenham, Portugal recebeu nestes últimos 20 anos qualquer coisa como 143 mil milhões de euros. Nestes últimos anos recebemos da União Europeia 143 mil milhões de euros. Ainda agora, naquilo que se chama este último fundo, que se chama o PRR e o quadro plurianual, vamos receber mais 62 mil milhões de euros. Estamos neste momento em desenvolvimento com um apoio de 16 mil milhões para aquilo que se chamou o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem 3 eixos: resiliência, transição climática, transição digital, que já vos falei atrás. E cada um destes eixos tem uma parte dos 16 mil milhões que Portugal vai receber. Mas esta divergência que tivemos nos últimos 20 anos, para ter uma ideia, o PIB per capita era, em 2000, 85% da média europeia. Foi o máximo que conseguimos alcançar. Em 2019, reparem, em 2000, o nosso rendimento per capita era 85% da média europeia. Em 2019 era de 79%. E em 2021, o ano passado, de 74%. Descemos de 85% da média europeia para 74%. Os países mais pobres que Portugal convergiram e Portugal divergiu. E temos sido sucessivamente ultrapassados por os antigos países de leste, aqueles que eram República Checa, Hungria, Polónia, enfim, todos esses. O ano passado fomos uma vez mais ultrapassados por 2 deles, a Hungria e a Polónia. Estamos a um ponto percentual da Roménia, ou seja, no quadro dos 27 Estados-membros europeus, Portugal tem vindo a caminhar nestes últimos tempos quase para a última posição. Se isto fosse uma corrida de automóveis, a pole position é da Alemanha e nós estamos lá atrás na última fila. Não pode ser. Este é o grande desafio que Portugal tem pela frente. É este crescimento anémico que eu referi no princípio desta nossa conversa. Portugal tem que vencer e, tendo recebido como recebeu tanto dinheiro, não aplicou naquilo que, obviamente que tem muitas coisas boas, mas não apostou em coisas nucleares. Temos hoje a rede de estradas, a rede de autoestradas, os equipamentos muito bons, mas temos poucas qualificações, temos um tecido empresarial que ainda é muito pequeno, não temos dimensão, não temos capital, e isto é que são os desafios que temos que alterar. Entre 95 e 2010, os custos laborais por unidade produzida, para vos dar também um indicador, aumentaram em termos nominais 47%. Entre 95 e 2010, os custos laborais aumentaram em termos nominais, repito, qualquer coisa como 47%. Enquanto na área do euro, a média foi de 24%. O diferencial dá uma imagem da perda de competitividade da economia portuguesa neste período destes 15 anos. Enfim, há outras questões, como já vos referi, a questão da carga fiscal, a administração pública e a burocracia que temos e que é asfixiante, a justiça económica, sobretudo, e é aqui que as coisas têm que alterar para que possamos ter saltos qualitativos. Não vos vou repetir aquilo que já vos disse. Temos que exportar mais, temos que exportar para outros países diferentes daqueles que exportamos, temos que fazer alianças estratégicas com outros países, desde logo com aqueles com quem temos melhor relacionamento, até histórico, cultural, linguístico, como é o vosso caso
do Brasil, temos que especializar a economia portuguesa, temos que alterar o modelo de especialização. Até agora, a economia portuguesa assentou muito em mão de obra barata, pouca especialização, pouca inovação, fabricávamos para terceiros, para outros sem marca, e é isso que temos vindo gradualmente a fazer. Temos vindo a inovar, temos vindo a introduzir inovação, valor acrescentado, temos setores em que estamos muito bem, o setor têxtil reinventou-se, o setor do calçado, dos sapatos, está hoje muito bem posicionado, o setor metalúrgico e metalomecânico, nós estamos com volumes de crescimento impressionantes, estamos a evoluir noutros setores de atividade. A indústria automóvel, sendo pequena comparativamente com outras geografias, mas temos muita capacidade, estamos a ser muito procurados para subcontratação e, ultimamente, para centros de especialização, porque como temos uma população jovem muito bem preparada, as marcas como é a BMW, como é a Mercedes, para dar 2 exemplos, estão a colocar cá em Portugal os seus centros tecnológicos, os seus centros tecnológicos. A Mercedes acabou de instalar com 300 pessoas tudo o que é a questão de softwares, de desenvolvimentos de softwares. Temos a Auto Europa, que produz a Volkswagen, os carros da Volkswagen. Enfim, temos aí também excelentes exemplos. Isto para vos dizer que temos vindo a crescer, temos vindo a evoluir, e hoje Portugal já é líder, somos líderes em alguns serviços, temos empresas que são líderes em alguns produtos, na área dos moldes, na área da metalurgia e metalomecânica, a agroindústria, a nossa dimensão também está a crescer bastante, assim nós tivéssemos mais território, mais zona agrária, agrícola, mas estamos com grandes desenvolvimentos nessa área. Enfim, estamos a crescer, embora a um ritmo ainda lento, mas esse é o desafio que Portugal tem, ultrapassando estes constrangimentos que vos falei, e temos agora que recuperar da crise pandémica, porque já crescemos em 2021 4,9, tínhamos caído 8, por isso com a pandemia sofremos aqui um revés do nosso crescimento. Temos que hoje uma economia mais afetada por todas estas questões que vos referi. Temos agora a questão da guerra, que trouxe aos custos de energia aumentos do gás natural terríveis. Para vos dar números, empresas que estavam com uma fatura de consumo de gás natural mensal na ordem dos 70, 80 mil euros, passaram de repente para 800, 700 mil euros mês, porque o gás natural subiu 7, 8, 10 vezes mais, a energia elétrica subiu 5, 6 vezes mais, o desaparecimento de matérias-primas, porque a guerra, hoje nós não temos, como sabem, a Europa depende muito do gás da Rússia, e por isso temos países muito dependentes, e por isso o preço do gás subiu da maneira que subiu. Temos muita dependência de fertilizantes para a agricultura, 40% do milho que temos importamos daquela região, Rússia e Ucrânia, e por isso as dificuldades crescentes com que estamos em fertilizantes e em alguns produtos agrícolas. Estamos com dificuldades de matérias-primas para a indústria, temos falta de aço, temos falta de alumínio, temos falta de níquel, e hoje com a indústria automóvel, com os automóveis elétricos, isto é fundamental. Temos falta de matérias-primas, as matérias-primas subiram exponencialmente também pela falta que há destas matérias-primas. Sendo um problema mundial, há países que estão mais defendidos do que outros, porque têm outras produções, têm outros desenvolvimentos, mesmo dentro da União Europeia, enquanto países do Norte, a Alemanha, a Holanda, têm obviamente as mesmas dificuldades com a energia e com a ausência de matérias-primas, mas como são mais ricos, têm outras capacidades de compras em mercados globais, têm outras possibilidades de se defenderem, e por isso nós temos defendido na CIP que a União Europeia tem que procurar fazer compras globais, compras em pacote, não é só cada país, cada um dos 27 ir comprar sozinho, não pode ser, tem que haver uma compra em grupo, temos que arranjar rápidas alternativas à questão da energia, enfim, e é o que se está a fazer. E depois não deixamos, nós, Portugal, de ter aqui também enormes
apesar desta dificuldade que é a pandemia Covid e aquilo que nos provocou, com esta dificuldade da guerra e os efeitos que está a ter na Europa e, obviamente, em Portugal, mas estamos, apesar disso, com um desenvolvimento que, depois de acabar, de diminuir o efeito da pandemia do Covid, e depois da guerra acabar, vamos ver quando, mas ela há de acabar, estamos com um país que também já está a modernizar-se, está a fazer este caminho da inovação, como vos disse, de acrescentar valor aos seus produtos e aos seus serviços. Temos uma geração muito bem preparada, que está a ser procurada, temos talento que está a ser procurada. Estamos a atrair outros cidadãos de outros países, porque Portugal oferece segurança, oferece tranquilidade, oferece um estado de vida, uma qualidade de vida, e aqueles de vocês, como é o caso da Regina, que cá estão, comparativamente com outras regiões, e em termos de segurança, desde logo com o Brasil, lamentavelmente tendo os problemas que tem a esse nível. Mas, enfim, Portugal tem aqui excelentes condições para, apostando na economia do mar, apostando em setores tradicionais, como é a questão da floresta, apostando além dos setores tradicionais, têxtil, calçado, metalurgia, apostando na floresta, na agroindústria, na economia do mar. Temos aqui excelentes possibilidades para crescer, para nos desenvolvermos e para darmos uma qualidade de vida sustentável, quer aos nossos cidadãos, quer àqueles que precisamos que venham para Portugal, porque um dos grandes problemas com que Portugal está neste momento é a falta de mão de obra. Nós precisamos, e muito, e urgentemente, de mão de obra. E ainda há pouco tempo recebi aqui na CIP um alto dirigente sindical aí do Brasil, para vermos a possibilidade, porque estamos a fazer o mesmo com as antigas colónias portuguesas, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, de trazer para Portugal imigração qualificada, imigração económica, como eu lhe chamo, pela facilidade da língua, por facilidade da cultura, e tentar atrair a Portugal mão de obra que faz falta a Portugal e que temos que saber atrair. E por isso eu digo que estamos a criar condições, apesar destas dificuldades, para Portugal poder desenvolver-se de uma forma diferente e dar qualidade de vida e segurança àqueles que cá vivem e àqueles que queiram vir viver para cá. Claro que isso tem a ver também com uma outra perspectiva dos salários que se praticam em Portugal, não é? Estão defasados em termos dos parceiros europeus. Não é? Estamos, é verdade, mas como vos disse, não deixamos de crescer como temos vindo a crescer. O salário mínimo em Portugal cresceu nestes últimos 3 anos 47%, aproxima-se rapidamente dos 1.000 euros, não tenho dúvidas disso. O salário médio também tem que crescer e nós hoje, pela enorme falta de mão de obra que Portugal tem, as tabelas salariais estão a subir bastante. Hoje ninguém consegue contratar ninguém com o salário mínimo, ninguém consegue contratar por menos de 900 euros. Quando há especializações, quando há qualificações, já estamos a oferecer muito acima disso, 2.000, 2.000 e tal euros. Temos, obviamente, exemplos que ainda não pagam isso, porque são mão de obra intensiva, no caso da têxtil, na confecção, porque concorrem com outros países perversamente diferentes, com a China, com o Marrocos, com o Egito, países que têm condições sociais e remuneratórias muito abaixo daquelas que se pagam em Portugal, e por isso a têxtil, e no caso da confecção, que vende minutos, qualquer alteração do minuto que se vende afasta a encomenda. E depois as Zaras da vida, a Inditex, acaba por não colocar as encomendas em Portugal e vai colocá-las em Marrocos, no Egito, na China. Felizmente que agora com esta guerra comercial que se vive no mundo, guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, há muita gente a abandonar a China, até porque os custos de transporte aumentaram muito, a quantidade de volume de compras tem que ser compras em grandes quantidades, e hoje começa a sentir-se uma alteração das compras da China mais noutros países, e por isso Portugal a Europa e Portugal têm sido beneficiado disso. Posso-vos dizer, como exemplo, eu estou presidente de uma cerâmica em Portugal. Nós em Portugal temos 2 grandes cerâmicas de louças. É a Vista Alegre, que é muito conhecida, e a Cepal. Eu estou presidente da Cepal e posso-vos dizer que estamos neste momento com uma carteira de encomendas como nunca tivemos.
estamos com cerca de 10 milhões de euros de pedidos de clientes americanos, do norte da Europa, que deixaram de comprar na China e estão a comprar na Europa e dentro da Europa, em Portugal. Estamos com pedidos como nunca tivemos. Isto para vos dar o exemplo desta alteração que se está a viver e desta esperança que tenho, que com esta alteração de dimensão, com este maior desenvolvimento das empresas, estamos a pagar cada vez mais, cada vez melhor, e como continuamos com uma enorme procura de mão de obra, esse é o caminho, é remunerar mais à medida que as empresas vão tendo condições para poder pagar melhor também. Muito bem, então é uma esperança que fica aqui também registrada. Nós temos aqui 3 perguntas. A primeira do jornalista Adão Geraldo, que está connosco ao vivo. Depois temos uma pergunta do nosso associado Jaime Bruno. Depois, quando fizermos a transição para as relações entre Portugal e Brasil, temos aqui uma pergunta do Dr. António Sasso, que é o presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal de São Carlos. Entretanto, eu vou pedir ao Adão o favor de entrar ao vivo para formular a sua pergunta ao Sr. António Saraiva. Adão Geraldo. Ok, Rui, muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Doutor Antônio, boa tarde também. Eu recebi uma matéria interessante através do Observador, do Bruno Medeiros Carrapatoso, matéria essa datada de 30 de dezembro de 2021, onde diz que a grande desigualdade econômica, social e intergeracional, caracterizada por um desemprego jovem em Portugal de 15 aos 24 anos, de 23%, e uma taxa de risco de pobreza de 18,4% em 2020 versus 16,2% em 2019, é o que chama verdadeiramente a atenção. Estamos a falar de mais de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou em situação de pobreza. Aí vai a pergunta, como enfrentar esse problema se nem as pessoas que conseguem hoje um trabalho conseguem escapar da pobreza, pois 1/5 dos portugueses recebe apenas o salário mínimo. Aí o senhor colocou que houve essa readequação em torno de 47%. Pode ser que o problema seja sanado. Se não foi, o que tem que ser revisto? Muito obrigado, Adão. O problema está a ser enfrentado, como eu disse, o próprio salário mínimo subiu 47% nestes últimos 3 anos, como lhe disse, e vai subir até aos 1.000 euros e, obviamente, que temos ainda franjas grandes de situações em risco de pobreza, mas isto é porque a carga fiscal, vamos lá ver, o combate à pobreza é um combate de todos nós, não tenhamos dúvidas. É um combate de cada um de nós cidadãos, que devemos, dentro de cada uma das nossas possibilidades, ajudar dentro daquilo que podemos ajudar, das empresas que têm a responsabilidade social de o fazer, mas fundamentalmente dos Estados. Cabe aos Estados algumas funções de que não se pode demitir. E por isso, a carga fiscal que temos sobre os cidadãos e sobre as empresas, dizer-lhe, Adão, que Portugal tem neste momento, desde 2021, a carga fiscal mais alta da União Europeia, 36,5%. Quem trabalha, a partir de determinado nível de vencimento, trabalha 6 meses para o Estado e só retira 6 meses de receita para si. Tal é a carga de impostos. Quem tem ordenados mais altos tem 50% de IRS para pagar, além de depois tudo o que tem que pagar, o imposto da casa, o imposto do carro, enfim, tudo isso. De facto, a carga fiscal é enorme. E aquilo que nós temos sugerido para combate à pobreza é que o Estado assuma as suas próprias funções, porque dou-lhe um exemplo. Nós, de facto, temos perto de 1 milhão de pessoas a ganharem o salário mínimo, mas esquecemos de dizer que cerca de 100 mil são trabalhadores do Estado também. O próprio Estado paga salário mínimo. Depois temos as IPSS, aqueles que são as misericórdias e toda essa rede, que também tem funcionários e que também ganham o salário mínimo. Obviamente que nós temos que dar sustentabilidade para que o salário seja aumentado, mas temos que dar condições a que as empresas que os pagam tenham condições para os pagar. E nós temos defendido que os salários devem aumentar segundo 3 indicadores objetivos: o crescimento económico, a inflação e os ganhos de produtividade. E em função destes 3 indicadores, colocados em equação, há de haver um resultado de X. Estes são os indicadores. Estes indicadores, crescimento económico, inflação e produtividade, dão X. E o X, fruto destes indicadores, dão o aumento que se deve fazer.
Mas depois, além destes indicadores, nós incorporamos um quarto indicador que é o combate à pobreza, e é aí que o Estado não pode demitir-se. E dou-lhe este exemplo. Este ano que passou, com o início, chegámos a o governo, melhor, este ano, 2022, desculpe, o governo decretou, em concertação social com os parceiros sociais, empregadores e sindicatos, que o valor do salário mínimo era 705 euros. Ou seja, aumentou 6% em função do valor anterior. Em janeiro deste ano, o salário mínimo aumentou dos tais 47 destes últimos anos, 6% foi o aumento em 2022. Mas o governo decretou um aumento de 0,9 para os funcionários públicos, dizendo que o governo não podia aumentar mais os seus colaboradores, os funcionários públicos, em mais de 0,9, porque os indicadores macroeconómicos não permitiam mais do que esse aumento. Ou seja, o governo diz que os seus indicadores macroeconómicos não permitem aumentar os seus trabalhadores em mais que 0,9. E depois exige às empresas que aumentem 6% os seus trabalhadores que ganham salário mínimo. Há aqui qualquer coisa que é perverso. O Estado, o Estado, através do seu governo, não pode ter dois pesos e duas medidas, porque os indicadores macroeconómicos são iguais para a privada e para a pública, são os que são. São aqueles que o FMI, a OCDE, o Banco de Portugal, neste caso, determina. Dito isto, a função social de combate à pobreza, repito, sendo uma função de cada um de nós enquanto cidadãos e das empresas no quadro da responsabilidade social que devem ter, é o Estado que tem que ter esse combate feroz. E por isso o Estado tem que, em termos fiscais, isentar. Porque é que os trabalhadores que recebem salário mínimo, as empresas, nós aqui em Portugal, por cada trabalhador que tenhamos ao nosso serviço, temos que pagar 23,75% da chamada taxa social única, TSU. Porque é que aqueles trabalhadores que ganham salário mínimo não têm, fruto da TSU que nós entregamos ao Estado, um benefício que essa TSU vá a seu benefício e não a benefício do Estado? O Estado, com este aumento do salário mínimo que se verificou em janeiro, arrecadou 130 milhões de euros. É fácil fazer a conta. O Estado o salário mínimo aumentou 40 euros, 6%, passámos de 665 para 705. 40 euros, vezes 14 meses, porque o salário mínimo é pago 14 meses, os 12 mais o subsídio de férias e o subsídio de Natal. 40 euros, vezes 14 meses, vezes 900 mil trabalhadores que ganham o salário mínimo, vezes 23,75 de imposto, o Estado arrecada 130 milhões de euros. Porquê é que o Estado não abdica desses 130 milhões de euros e os devolve àqueles que ganham o salário mínimo? As empresas pagam o mesmo, 23,75. Pagamos, não queremos pagar menos. Mas o Estado pega nessa receita e aumenta o salário daqueles que recebem menos. É um combate à pobreza que o Estado, na sua função, e o Governo, como seu executor, deveria fazer. Há dois pesos e duas medidas, meu caro Adão. Muito bem, eu não resisto de fazer aqui, de ler aqui o comentário do Dr. António Sasso, que é assim, ou seja, os políticos são iguais em Brasil e Portugal. Mas isto é só um comentário, Vamos então à pergunta do Jaime Bruno. Rui, mas deixe-me só comentar esse comentário. Sim, claro. Há uma coisa que nós não podemos demitir-nos. Os políticos são o que são e invariavelmente são o mesmo, dá a ideia que são feitos da mesma matéria-prima em todo o mundo. Mas não nos esqueçamos que somos nós que os elegemos. Não podemos dizer mal daqueles que somos nós os responsáveis por os colocar lá. Enfim, cidadania participativa e ativa é que se percebe. Cidadania participativa. Peço desculpa. Imagina, eu agradeço. Vamos então concluir este bloco da economia portuguesa e depois vamos passar para as relações entre Portugal e Brasil. Vamos concluir este bloco com a questão do Jaime, que também tem um comentário. O que ele fala é que o que será mesmo com essas mudanças, países como a Polónia, por exemplo, ultrapassaram Portugal. Ou melhor, o que é que a Polónia fez que Portugal não fez? Portugal, vamos lá ver, os antigos países de leste, estes que referi, República Checa, Polónia, Hungria, estes têm uma história que, enfim, passaram por guerras, foram ocupados. Isso criou na população em geral uma resiliência, uma maneira de estar na vida muito objetiva, muito prática.
não se acomodam, são muito guerreiros, digamos assim. Por um lado. Por outro lado, estão no centro da Europa. Portugal está na periferia. Tem ali relações preferenciais com os motores europeus, desde logo com a Alemanha. Depois da unificação alemã, a máquina, o motor alemão, que é o motor que puxa a Europa, como sabem, a Alemanha e a França são os dois grandes motores que temos na União Europeia. Vamos ver agora, fruto da guerra, como é que tudo isto vai ficar, mas enfim, têm sido historicamente esses dois grandes motores, e todos estes países estão ali numa geografia de proximidade, e a atividade industrial, a dinâmica industrial da Europa está muito centrada ali no norte, centro da Europa e pouco cá para baixo, ao sul. E por isso, quer a população ativa, quer a formação, a qualificação dessa mesma população. São povos muito qualificados em termos de competências, fruto do seu passado histórico. Aquela gente era muito pobre, viviam em ditadura, mas em termos de formação tinham muita riqueza. Depois a sua história dá-lhes esse espírito de ousarem, de serem guerreiros, a geografia e a proximidade dos motores europeus, o correto aproveitamento dos fundos comunitários que têm recebido, a tal qualificação dos recursos humanos que eu dizia que tem sido uma falha em Portugal, ali não tem ocorrido. E por isso, quer a população, que é muito maior que a portuguesa, em alguns casos, pelo menos em relação à polaca, quer a maneira de estar, quer a cultura empresarial, num sentido lato, quer a proximidade do motor alemão, legitima, na minha opinião, alguma da razão que leva a essa condição. Muito bem. Vamos então agora passar para o último bloco, que é as relações empresariais em Portugal e Brasil, e eu vou avançar já com a pergunta que foi feita pelo Dr. António Sasso, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, que diz o seguinte: a economia portuguesa pode-se dizer que seja baseada em serviços. A economia brasileira é baseada na exportação de commodities, especialmente provenientes do agronegócio. Ou seja, juntas seriam economias complementares. A pergunta consiste no seguinte: que barreiras políticas precisam ser quebradas para que o Brasil seja a porta de entrada de produtos portugueses no Mercosul e Portugal funcione como o acesso de produtos brasileiros para a Europa? Se Portugal fosse um Estado autónomo, não inserido numa união económica chamada União Europeia, este bloco económico tem regras, tem tratados e tem leis que têm que ser respeitadas por todos os Estados-membros. Se estivéssemos fora da União Europeia, como o Reino Unido fez recentemente, poderíamos ter relações externas e desde logo preferenciais com o Brasil, por todas as razões da nossa história comum, que fizéssemos diferente. Mas temos que nos reger por regras comunitárias, por regras ditadas pela União Europeia. E por isso, a União Europeia, o Brasil tem medo de algumas importações da União Europeia, defende-se com barreiras alfandegárias, é muito protecionista, como saberão. A União Europeia defende-se, principalmente pelos franceses, pela agricultura francesa, dos produtos oriundos do agronegócio brasileiro. E são estes interesses de blocos económicos, uns por protecionismos, outros por receios de invasão de produtos que venham estragar o seu negócio. A União Europeia, enquanto não tiver um acordo União Europeia-Mercosul bem desenvolvido, bem lubrificado, que permita a cada um dos Estados-membros até ter alguma flexibilidade por estas razões que uns têm e outros não têm. Portugal tem nesta relação com o Brasil condição única que outros países da União Europeia não têm, como sabemos. E por isso estamos limitados por regras, por legislação europeia, para essa reciprocidade e para essa complementariedade, que se estivéssemos libertos, se calhar poderíamos fazer diferente para melhor. Isto não impede, contudo, e por isso eu já lá atrás dizia, que através das nossas associações, das nossas entidades associativas, trabalhemos junto dos nossos governos para que algumas pautas pautais, passo plionais, para algumas pautas aduaneiras possam ser trabalhadas para agilizar mais, de uma forma diferente e melhor, alguns produtos reconhecidamente vantajosos nesta complementariedade que temos.
até porque Portugal, como eu já aqui vos disse hoje, precisa muito, muito de capital, precisa muito de apoio externo em algumas áreas, e se nós conseguíssemos desenvolver parcerias entre empresas dos dois países, não apenas no agronegócio, mas também noutros setores, aeronáutico, como temos com a Embraer, por exemplo, automóvel, enfim, temos aqui clusters, os chamados clusters, que podíamos e devíamos desenvolver muito melhor se não estivéssemos limitados pelas regras comunitárias, por um lado, e por pautas aduaneiras que são muito violentas, em alguns casos, que não permitem esse melhor fluxo entre os dois povos. Isto vem à questão, vem a outra questão que eu gostaria de colocar e que é a seguinte, no final de contas, em que patamar é que estão as relações empresariais entre Portugal e Brasil? Elas estão condicionadas a esse rigor europeu, ou existe outra coisa que esteja influenciando nessa troca de figurinhas? Não, Rui, não estão de maneira nenhuma. Nós temos excelentes relações com a CNI, nós CIP e as câmaras de comércio, que funcionam muito bem. Vocês próprios seguramente são uma realidade destas de permuta, desde logo de conhecimento e oportunidades de negócio. Não, a nível associativo, empresarial, não, e até sindical, sejamos justos, quer empresarial, quer sindical, sei que há excelentes relacionamentos. Nós próprios temos, nós CIP, como eu ia dizer, um excelente relacionamento com a CNI, com o SEBRAE, excelentes relacionamentos. Eu próprio estou presidente aqui em Portugal da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, que ultimamente tem estado um pouco adormecida, mas temos aqui a ADVP, que é uma antena da ADVB brasileira. Temos práticas associativas excelentes, temos protocolos criados. Eu recebo aqui frequentemente missões empresariais de empresas brasileiras. Já recebi aqui 3 ou 4 governadores de estados diferentes com missões empresariais, 3, 4 dias para, por um lado, demonstrarem o que é que os estados brasileiros podem dar a empresas portuguesas que se queiram internacionalizar, tendo esses estados brasileiros como destino, e dar também àqueles que vêm com os governadores de Estado, com as empresas que vêm com os governadores de Estado, também uma mostra do que Portugal pode oferecer nesta complementariedade. A nível associativo, estamos muito dinâmicos, muito ativos. Eu próprio pertenço com Espanha a uma organização que é o CEIB, com toda a América Latina, onde está o Brasil, Argentina, enfim, toda a América Latina, e onde 3 vezes ao ano temos encontros para partilha, para experiências, trocas de experiências, trocas de boas práticas, porque às vezes o que é bom num país pode ser bom noutro, nem sempre às vezes é possível porque a legislação não permite, mas há coisas que são possíveis. Eu desenvolvi aqui em Portugal uma ação de formação para mulheres, que chamamos o Promova, que visa nesta igualdade das mulheres e na ajuda que temos que dar a esse tema da paridade e da igualdade diferente, porque a sociedade, como temos que reconhecer, ainda é muito machista, dar oportunidade a que as mulheres possam aceder a cargos superiores na gestão das empresas, e por isso o Promova é isso, promover, que decalquei de uma realidade destas reuniões ibero-americanas. Enfim, temos a esse nível excelentes práticas. Estamos quase a terminar este nosso bate-papo, essa nossa conversa, que foi muito legal ter recebido o Sr. António aqui conosco. Mas deixa-me fazer uma pergunta, já eu referi no início, dentro do seu vasto currículo, que o senhor é agora presidente da Tagus Park, é o Parque de Ciência e Tecnologia de Oeiras. Eu gostaria de saber, o Tagus Park poderia ter alguma afinidade ou algum processo de aproximação com os parques de ciência e tecnologia aqui de São Carlos, da cidade de São Carlos, já que ela é considerada a capital nacional da tecnologia? Sim, o Tagus tem uma experiência de relacionamento
desde sempre. Aliás, os parques de ciência e tecnologia reúnem-se periodicamente em congresso, chamemos-lhe assim, uma convenção dos parques de ciência e tecnologia, onde convergimos de todas as origens. Eu próprio já participei antes da pandemia, em 2018, ou mesmo já em 2019, no Irão. Essa reunião foi no Irão. Ela é diferente de reunião para reunião. E sim, temos essa prática e toda a vantagem, Rui, toda a vantagem em fazê-lo. É apenas linkarmos essa vontade olha, aí está um dos papéis que o associativismo pode promover, não só com empresas, mas com parques de ciência e tecnologia, como é o caso do Tagus Parque, como é o caso de universidades, na relação que também se pode protocolar, e sei que existe também protocolos, na geminação entre cidades, entre concelhos e oeiras, como todas têm, também geminações. Enfim, há um mundo, Rui, um mundo assim, a nossa imaginação consiga despertar essas vontades. Muito bem. Meus amigos, meu caro presidente da CIP, estamos na reta final, estamos mesmo a fechar o pano. Eu gostaria então, para encerrar, que o meu querido amigo pudesse fazer as suas considerações finais e, obviamente, dar aqui uma luz, a sua luz, do que é que pode-se esperar no futuro em termos empresariais em Portugal. Sr. António Saraiva, a palavra é sua para as suas considerações finais. Rui, primeiro, acabar como iniciei, agradecendo esta oportunidade de partilhar convosco, com os amigos que aqui estiveram, esta conversa e esta troca de experiências e de saberes. Acho que a Casa de Portugal, na realização destas conversas, está de parabéns e desejo os maiores êxitos e continuação das mesmas. Foi um gosto estar aqui convosco e tivemos a oportunidade desta troca de saberes e nas respostas que vos dei, partilhar um pouco daquilo que é a minha convicção de que Portugal, apesar das dificuldades que a Europa e o mundo hoje encerram, Portugal, pela sua dimensão, pelo seu passado, pela sua história, pela resiliência que as empresas e os seus cidadãos e a população em geral têm demonstrado neste quadro de adversidades. Nós já estávamos a sair, e bem, da crise das dívidas soberanas, nós já estávamos a sair porque também tivemos um excelente tratamento na resposta à Covid, a resposta que foi dada. Como vamos sair desta questão da guerra, não tenho dúvidas. E Portugal, se por um lado é pequeno, é preciso saber ser pequeno e Portugal vai saber ser pequeno. Ser pequeno não é um defeito, é preciso saber ser pequeno. Eu costumo dizer que os grandes homens da história tinham todos 1,60 m e pouco, como eu tenho. Não estou a pôr-me ao lado deles, mas não é mau ser pequeno, é preciso saber ser pequeno. E os países é a mesma coisa, e Portugal tem excelentes oportunidades. Nós temos setores em franco desenvolvimento. As energias, nós temos hoje, a nível das energias, excelentes oportunidades, quer na hídrica, quer na eólica, quer nas ondas. Temos excelentes oportunidades na economia do mar. E o Brasil tem aí, seguramente, nesta permuta empresarial, muito para partilha. Temos aí excelentes oportunidades de negócio na economia do mar, atendendo a que somos países como o Atlântico e as enormes potencialidades que temos deste mar que nos liga. Temos excelentes empresas, temos empresas que necessitam de capital e o Brasil, como temos, aliás, excelentes exemplos hoje aqui em Portugal, tenho aqui excelentes amigos brasileiros que adoram Portugal, aqui refizeram as suas vidas, aqui centraram os seus negócios. Temos aqui excelentes oportunidades para que esta relação histórica que vivemos há tanto tempo se possa fortalecer e para que nós tenhamos aí desse lado aquilo que desejávamos, sempre que desejámos ter, que são as oportunidades que o Brasil, com todo o seu potencial, encerra, da mesma maneira que à nossa dimensão, à nossa escala, vocês têm aqui, como hoje referimos, além do país, a porta de entrada para a Europa, a porta de entrada para alguns países africanos com quem temos excelentes oportunidades. E o continente africano vai ser o próximo continente do crescimento económico e
podemos ter aqui, podemos constituir-nos como uma excelente porta de entrada em todas estas dinâmicas empresariais. Por isso, meu caro Rui Sintra, dizer à guisa de conclusão isto, que olhem para Portugal como os empresários portugueses devem olhar para o Brasil e fazer acontecer um melhor e maior relacionamento. Os nossos políticos são o que são, é verdade, e vamos ter que viver com eles, mas também somos nós que os colocamos lá. E por isso é na cidadania ativa, na cidadania participativa, é não nos acomodarmos às nossas zonas de conforto, é não nos demitirmos das nossas responsabilidades cívicas, mas também políticas no sentido do voto. Não interessa se somos do partido A, B ou C, ou se não temos partido, mas há uma coisa que nós somos, é cidadãos do mundo. Nós temos responsabilidades de fazer um mundo melhor, de deixar um mundo melhor aos vindouros, aos nossos filhos, aos nossos netos, e por isso esse papel nós não nos podemos demitir. Isso faz com cidadania participativa, e é nessa participação que eu apelo. Eles são o que são e invariavelmente são maus, mas somos nós que os pomos lá. Cabe-nos a nós fazer acontecer uma economia mais robusta. Cabe-nos a nós eleger aqueles que têm que sair desta nata de cidadãos em que todos nós nos inserimos, e sem elitismos, sem protagonismos, mas pôr o bem ao serviço do mundo. Meu querido amigo, meus amigos também que acompanharam esta transmissão ao vivo, só temos a agradecer, e aliás vem aqui, já no chat, vem aqui os agradecimentos de todo mundo e os cumprimentos ao Sr. António Saraiva por esta participação, por essa sua gentileza de ter acedido ao nosso convite. Um grande abraço para o senhor e estamos sempre à sua disposição para aquilo que o senhor necessitar de nós. Um abraço para todos vós, foi um gosto, um bom final de semana e disponham sempre. Um grande e forte abraço. Um forte abraço, muito obrigado. Esta transmissão vai estar concluída. Muito obrigado.